Olá, sou Jorge Figueiredo e vamos dar continuidade hoje à nossa leitura, à nossa conversa sobre o livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. Chegamos ao capítulo 26, A Negação de Pedro. Essa parte a gente encontra no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 26, versículo 30. Vocês lembram que no capítulo anterior, Jesus, ao final, ele começou um movimento de lava-pés. E esse capítulo 26 começa exatamente com o mesmo movimento, o ato do Messias lavando os pés de seus discípulos, né? E aí Humberto de Campos comenta que esse ato dos lava-pés, causou estranheza em Simão Pedro. E a gente vai perceber que a partir dessa incompreensão do movimento dos lava-pés é que Humberto de Campos constrói todo o capítulo sobre a importância que ele quer dar a essa negação de Pedro. Essa parte do lava-pés a gente encontra em João, capítulo 13, versículo 8 em diante, ele vai falando um pouco sobre isso. Então, já começa com Simão Pedro dizendo: nunca lavareis meus pés para o Cristo. E Cristo, mais uma vez, olha para ele e fala: Simão Pedro, não queiras ser melhor que os teus irmãos em nenhuma circunstância da vida. Ou seja, eu lavei os pés dos teus amigos, dos teus irmãos de caminhada. Não queira você ser melhor. Para a gente pensar um pouco sobre esse movimento de lava-pés de Cristo, e eu deixo a dica, tem um livro de Emmanuel com a psicografia de Chico Xavier, chamado Consolador, lá pela questão 314, 315, é um livro bem interessante, são diversas perguntas com respostas de Emmanuel sobre diferentes questões filosóficas, religiosas, enfim. Eu acho que fica a dica para vocês procurarem esse livro, O Consolador. Na pergunta 315, quando questionado sobre esse movimento de cingir o corpo com a toalha e lavar os pés, por que isso aconteceu? Emmanuel diz mais ou menos que Jesus quis proceder daquela maneira, daquele modo, para revelar-se um escravo pelo amor à humanidade. E numa outra questão, né, numa outra análise de Emmanuel, Emmanuel fala para a gente que em nenhum momento a gente viu Jesus batizando, jogando água sobre as cabeças de alguém, mas lavando os pés. E relaciona pés a sentimento, porque os pés eles estão no caminho, nas dificuldades, nas dores, nas alegrias, sentem o peso, né, espiritual dessa caminhada, né? Então é como se o pé ele fosse base de sustentação, pé sentimento nesse caso. E aí o ato dos lava-pés seria algo como proporcionar uma leveza espiritual a essa caminhada que nós temos. Poderíamos dizer que seria algo como lavar pés, como ter empatia, se colocar no sentimento difícil do outro e ajudá-lo nessa caminhada. É isso, eu deixo isso para a gente pensar, porque essa não é a ideia principal do capítulo, mas como o capítulo começa com essa cena tão forte, né? Eu queria já deixar uma reflexão inicial para que vocês pudessem pensar e procurar o livro Consolador, que vale muito a pena a leitura e o estudo dele. Então, depois desse movimento de lava-pés, eles pressentem Jesus um pouco calado, um pouco introspectivo. E aí Jesus fala, né? Olha, está chegando o momento. E eu sei por antecipação que todos vós estareis dispersados no meu instante supremo. Então ele já sabia que naquele momento da cruz, no momento do julgamento dele, ele estaria só, isolado, que os discípulos não estariam com ele. E ele coloca isso para fora. E aí ele fala, olha, mas eu quero deixar para vocês um novo mandamento.
Aí a gente tem que parar e pensar, né? Jesus já está no seu movimento final e ele tem que fazer um movimento de passar um novo mandamento. Que novo mandamento seria esse? Né? O que teria de novo a ser dito? Ele já tinha falado sobre várias coisas. E ele diz que o novo mandamento é o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então veja, não é só a lição do amor, é a lição do amor um ao outro como ele tem nos amado. Então a perspectiva muda. O centro, a fonte do amor e a referência é Jesus. Ele fala isso para deixar para a posteridade, para que isso possa chegar aos nossos corações hoje. Importante passo é dado no sentido da gente entender realmente que o amor é algo muito forte, muito importante, mas o amor da maneira como ele nos amou. E aí talvez, né, seja um ponto de inflexão muito forte que todos nós temos que passar a observar. O amor é colocado como relação, o amor colocado como base, o amor colocado como caminho, o amor colocado como proteção, da maneira como Cristo, como Jesus tem feito isso conosco. Então, mais um momento para a gente pensar sobre isso. E nessas palavras, mais uma vez, Jesus deixa entender, né, de maneira clara, que ele tem que ir, que ele tem que partir. E aí Pedro faz uma pergunta bem da maneira de Pedro, né, de maneira direta, simples, dura. Afinal, Senhor, para onde ides? Ele quer saber, para onde o Senhor vai? O Senhor vai nos deixar? O Senhor vai para onde? Como é isso? E aí que começa realmente o teor principal do capítulo, que é a negação de Pedro. E eu vou ler para vocês porque eu acho de extrema sensibilidade o que Humberto de Campos coloca como palavras de Jesus, que para não perder esse sentido forte, eu vou ler para vocês. Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Ou seja, como é que Pedro, os discípulos que andaram tantos anos com Cristo, aprendendo diretamente da fonte, como é que Pedro não estaria preparado para seguir o Cristo? É porque, como Cristo fala, o caminho é um caminho de sacrifício. É necessário uma extrema abnegação, um olhar de dar ao outro tudo o que a gente tem, de dedicar tudo que nós temos ao outro como forma não só de apoio, mas de manutenção de vida. E naquele momento, Pedro não estava na posse dessa fortaleza indispensável. Isso causa em Pedro também, né, uma vontade dele provar a Jesus, né, a sua dedicação, a sua força, a sua intensidade, o seu amor que ele tinha pelo Cristo. E ele coloca assim: não posso seguir-vos, por acaso você pode duvidar da minha coragem? Eu não sou um homem e por vós não darei a minha própria vida. Olha, o entendimento que Pedro teve foi um entendimento que talvez é o entendimento mais direto, comum, que nós também temos. Ué, está duvidando de mim? Se não me vê capaz de doar a minha vida por você? Mas não foi isso que o Cristo falou. O Cristo não quer que a gente dê a vida por ele, quer que a gente dê a vida pelos outros, na abnegação extrema, numa prova de que esse é o caminho de aproximação e de seguir ao Cristo. Esse é o testemunho do sacrifício. E muitas vezes nós queremos provar, nós queremos demonstrar a nossa fé, o nosso amor pelo Cristo, né, com palavras, com atos de coragem da boca para fora, né? Mas o Cristo estava querendo dizer e disse que esse movimento de sacrifício é um movimento silencioso,
É um movimento de enfrentar dificuldades e de extrema abnegação num caminho silencioso, num caminho onde a gente precisa entender que esse sacrifício é um sacrifício de aproximação. E aí Cristo diz assim: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Ou seja, o que tu falou, é preciso que eu esclareça algumas coisas para você, porque se faz necessário que eu esclareça. Ele fala assim: a experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, eu te afirmo que esta noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então, isso, mais do que o choque inicial que Pedro estava tendo naquele momento, isso vem como uma pedra que estava sendo jogado em cima do coração de Pedro, mais ainda, colocando mais em dúvida, mais dificuldades. Olha, o senhor está dizendo que eu não tenho coragem de me sacrificar pelo senhor, e agora o senhor está dizendo para mim que eu vou te negar 3 vezes? Então o senhor me julga um espírito mau e endurecido a esse ponto? E aí, talvez seja algo tão forte, tão bonito que Humberto de Campos coloca, que eu acho que é o núcleo do ensino, dessa negação de Pedro, que o Cristo quer passar para todos nós. Não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Mas você vai aprender essa noite, ainda hoje, olha que coisa linda, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, fragilidade e não perversidade. Que muitos dos erros, que muitos dos equívocos que nós cometemos nessa tentativa de seguirmos ao Cristo se dá por nossas fragilidades e não por sermos maus ou perversos ou endurecidos, como Pedro bem coloca ali. E aí começa, a partir desse diálogo, começa a se desenvolver a prisão de Cristo, né? E naquele momento da prisão de Cristo, lá em João 18, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, e aí Jesus, como diz Humberto de Campos, dá duras lições mais uma vez em Pedro, embainha tua espada, né? E mostra para ele, a propósito, achas que eu não beberei o cálice que meu pai preparou para mim? E aí ele se desenrola, né? Ele vai contando isso, e ele é levado, né, para a casa de Caifás. João e Pedro vão seguindo de longe. Em determinado momento, João, ele deixa Pedro só e volta para falar com Maria sobre o que estava acontecendo com o filho dela, né? E Pedro fica só. E Pedro, numa tentativa, né, de se aproximar daquele grupo onde estava Cristo, ele percebe que todo o movimento que tinha sido feito ali, de julgamento, de prisão, estava fazendo com que aquela multidão mudasse, o povo mudasse, a multidão mudasse a sua postura em relação ao Cristo que tinha entrado há pouco tempo em Jerusalém sob os aplausos daquele povo. Estava sendo mudado a concepção que aquele povo tinha. E muitas vezes nós, como multidões, mudamos de posicionamento de acordo com as circunstâncias. É isso que ele está dizendo aqui, Humberto de Campos, nesse ensino. Está dizendo para a gente que enquanto nós formos multidões, estivermos no meio dessa multidão, sem a nossa individualidade, sem as nossas certezas, sem entendermos as nossas fragilidades, seremos conduzidos, muitas vezes, por um lado equivocado, por alguém, como essa multidão estava sendo direcionada. Então, a nossa fragilidade, as nossas fragilidades, elas precisam ser compreendidas para serem trabalhadas.
nas nossas individualidades e na maneira como a gente vai encarando essas coisas. E aí começa o primeiro movimento em que ele se aproxima, né, da cela onde estava Jesus. Uma pessoa o vê, uma serva o vê e pergunta: você não é companheiro deste homem? E ele nega pela primeira vez: estás enganada, não sou. E sai dali. Vai para um outro canto, fica sentado um tempo mais, e um deles vira para ele e fala: viestes socorrer o teu mestre? Ele: mestre, nunca fui discípulo desse homem. Negou pela segunda vez. E todos continuam falando abertamente, até que num terceiro movimento, mais uma pessoa chega perto da bilha, da água, ou do vinho, e fala para ele: é você aquele discípulo que usou a espada contra um dos soldados que foram prender Jesus? Ele: eu? Está enganado, jamais faria isso. E quando ele nega pela terceira vez, ele escuta o galo cantar. E aí nesse cantar do galo, ele cai em si. Aí ele aprende aquela lição que o Cristo disse que ele precisava ressignificar, que aquela noite ele iria entender que a fragilidade do homem, do mundo, é muitas vezes maior do que a sua perversidade. Então ele se entristece, vai novamente na direção da cela onde estava o Cristo, numa tentativa de conseguir vê-lo novamente, não consegue. E ele, num movimento incrível de remorso, ele se afasta, chora. O que ele mais queria e desejava naquele momento era estar novamente com Cristo, se ajoelhar perante ele e se desculpar por aquilo. E nessa nuvem de lágrimas, né, como Humberto de Campos fala, nesse véu que se forma de lágrimas, ele vê em espírito a figura do Cristo chegar até ele com o mesmo sorriso, com o mesmo amor que tinha por ele. Olha para ele e Pedro consegue falar: Senhor, perdoai-me. E lembra daquela lição que o Cristo deixou, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Bom, é um capítulo muito lindo, muito intenso, que eu espero que vocês possam lê-lo novamente ou pela primeira vez, sentir diretamente essa emoção que Humberto de Campos traz para a gente. Eu queria deixar como reflexão algo que é necessário todos os dias: estejamos conscientes das nossas fragilidades, porque é através dessa fragilidade que nós iremos muitas vezes falhar, e não por sermos maus, perversos. As nossas fragilidades as nossas pequenas rachaduras é que vão deixar a infiltração do mal penetrar no nosso campo íntimo. Então, se nós tivermos conhecimento de nós mesmos, sobre os nossos equívocos, sobre as nossas fragilidades, e começarmos a trabalhar cada uma delas, ficaremos sempre mais firmes, resistentes a essa volúpia do mal sobre nós. Isso vai nos aproximar cada vez mais nessa resistência amorosa do Cristo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.